neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Desceu lá do céu o bom Filho de Deus para ser teu e meu Salvador. Desprezou o pedaço para nos resgatar. Oh, sim, Ele é meu Salvador. Jesus a este mundo desceu para ser Salvador de um qual eu, e o fardo cairá de quem turba está, recorrendo a Jesus que morreu. Não tinha um lugar para me repousar. Oh, como sofreu meu Senhor lá no monte a orar, foi sozinho ficar. Oh, sim, Ele é meu Salvador. Jesus a este mundo desceu para ser Salvador de um qual eu, e o fardo cairá de quem turba está, recorrendo a Jesus que morreu. Sofrendo traição, mas sempre essa lidão é morto qual vil salteador. Mas enquanto eu a cruz digo logo a Jesus: oh, sim, tu és meu Salvador. Jesus a este mundo desceu para ser Salvador de um qual eu,
Ouvintes, nós estamos anunciando a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. Alguém nos pergunta: para sermos arrebatados, é necessário que creiamos nesta mensagem, então? Seria presunção de nossa parte respondermos uma verdade? Não, absolutamente não. Porque o mérito não está em nós. O mérito está na palavra, está na mensagem de Deus, não no homem. Então, o único meio para ser arrebatado não é o meu, mas sim o de Deus. Sim, o de Jesus Cristo. Se não é o meu, também não é o seu. Se não é o meu e não é o seu, o melhor que nós fazemos é juntos aceitarmos o de Deus. Nos dias de Lutero eu pergunto: seria presunção dizermos que ninguém seria salvo se não cresce na mensagem de Lutero? Não, não. Não era presunção, não. Isso por quê? Lutero era o mensageiro do dia. Ele tinha a mensagem de Deus para a salvação naquele dia. A semente tinha sido sepultada e agora ela tinha brotado com Lutero. E de fato a salvação é de graça. E essa foi a mensagem de Lutero. Agora, se alguém dissesse: não, é pelo sacrifício, é pelos nossos meios, ou por isso nós também estamos honrando a Deus, estaria salvo? Não, a salvação é de graça. Pela fé sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. De graça sois salvos. A mesma coisa na era de Wesley. Você pergunta: então a mensagem de Lutero morreu? A salvação deixou de ser de graça? Não, não. Mas o conhecimento disto em seu dia era de fato a salvação. Mas logo outros fora do espírito, do corpo do Senhor, também já estavam crendo assim. Denominaram-se. Então Wesley veio com a santificação. Não é só de graça a salvação, mas precisa santificar-se. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então ali eu pergunto: haveria salvação fora da mensagem de Wesley? Bom, os meus ouvintes já entenderam tudo. Quando o profeta desta era estava batizando algumas pessoas no rio Ohio, ali na divisa de Kentucky com Indiana, entre Louisville e Jeffersonville, desceu uma bola de fogo dos céus. E daquela bola de fogo saiu uma voz dizendo: como João Batista foi o meu precursor da minha primeira vinda, a sua mensagem precursará a minha segunda vinda. Bom, isto saiu nos jornais, foi uma coisa comprovadamente sobrenatural. Mas quando João Batista estava aqui na terra como primeiro precursor, isto aconteceu. Os religiosos creram. Caifás creu. Eles podem até ter visto, se tivesse jornal naquele tempo, eles leriam nos jornais e dariam suas opiniões céticas. Tradicionais como eram, só podiam ter opiniões incrédulas, não é? Muito bem, mas a incredulidade do homem não anula de maneira alguma a palavra de Deus.
o propósito de Deus. Não pense você que a sua incredulidade acerca do profeta vai anular a sua vindicação de profeta. Não importa qual seja a qualidade de homem que diga para mim que não há profeta para o Novo Testamento. O próprio Jesus disse: aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Como Jesus está falando isso? E ele disse: eu vos enviarei profetas, e vocês os matarão, apóstolos e profetas, e vocês vão prendê-los e vão matá-los. Falando a quem? Aos ladrões, aos salteadores, aos pagãos? Não, falando aos líderes religiosos. Então, amados, sem presunção alguma, para sermos arrebatados, só há um meio, um único meio. Este é pelo meio de Deus. É pela mensagem que Deus nos envia. Agora, é certo que nem todos vão concordar com isto, mas isso não me importa. Se todos concordassem, seria um sinal evidente de que eu estava falando uma coisa errada, falsa. Agora, nós vamos perguntar: só nós somos salvos? Se estamos certos, ouvintes, irmãos amados, se todos estamos certos, então todos pensamos igual. Todos nós teremos o mesmo batismo, o mesmo Senhor, a mesma fé. Alguém diz: todas as religiões são boas. Ora, eu não posso dizer o contrário. Todas elas são boas, mas não são todas elas certas. Nem todas elas são certas. Pelo contrário, nenhuma delas. Todas são erradas, e se são erradas, são falsas. O único caminho que há para os céus é Jesus Cristo, é sua palavra. E se estamos todos em Cristo, nós não podemos pensar diferente. São Paulo diz assim, que o homem natural não entende as coisas do Espírito, somente o homem espiritual. E ele finaliza o capítulo 2 da sua primeira carta aos Coríntios dizendo: mas nós temos a mente de Cristo. Todo o corpo, todo organismo age sob os desígnios da mente. Então, se somos membros do corpo de Jesus, nós agimos somente pela direção de Jesus Cristo. Se temos a mente de Cristo, então pensamos como Cristo. E Cristo não tem controvérsia. Se há controvérsia, alguém tem que estar errado. Ou eu estou errado e você está certo, ou você está errado e eu estou certo. Ou então ambos estamos errados. Mas Jesus não. A palavra de Deus sempre é fiel. A palavra de Deus sempre é correta. E é o único meio pelo qual nós podemos galgar a glória eterna. Então precisa-se crer naquele que Deus tem enviado em seu determinado dia. Jesus disse: se você receber aquele que ele enviou, você o recebe. Mas se você o rejeita, então você está rejeitando a Cristo, aquele que enviou aquele mensageiro. Sim, a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. No Velho Testamento nós temos isso. E é verdade. Quando Israel estava sem profeta, cada um tinha um altar ali num bosque por ali. Isto é, cada um tinha uma denominação por ali.
E nós acabamos de aprender e sabemos agora responder por que existem mais de 1000 denominações alegando ser cristãs evangélicas. É porque não temos tido um profeta durante as eras. Um profeta vindicado. Tivemos reformadores depois de Paulo. Mas agora nós temos um profeta. A falta de profeta gerou 1000 e tantas denominações. Mas quando Deus envia um profeta, ele mostra que todos esses altares devem ser quebrados e derrubados e queimados. Se nós não fizermos isto, dentro em breve ele fará com as suas próprias mãos. A Babilônia tem que cair e suas filhas já estão caídas espiritualmente falando. Jesus está fora de Laodiceia. Todo sistema religioso está sem Deus. Está agindo simplesmente por um esquema intelectual, teológico. Mas não há nenhuma evidência de uma nova vida, de uma verdadeira transformação, do verdadeiro novo nascimento. Somente Deus pode nos dar essa graça. Agora vejam, ouvintes. A graça suprema nos dará fé suprema para a hora suprema. Estamos vivendo uma hora suprema em que Deus tem enviado o seu profeta para nos tirar de toda essa confusão religiosa, apresentando o único caminho para o arrebatamento. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós. Vós quem? Os que crestes. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Paulo fez questão de dizer que aquilo que ele anunciava não havia recebido de homem algum. Se Paulo fez questão de anunciar um evangelho que não recebeu de homem algum, então o que nós devemos fazer? Anunciarmos um evangelho que não temos recebido de homem algum. Mas você diz, então, e esse profeta para quê? Quando Paulo estava anunciando o seu evangelho, a sua mensagem, ele estava anunciando a si mesmo. Ele disse assim: alguém foi batizado em meu nome? Isso prova que eles usavam o nome. Está Cristo dividido aí? Uns dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, mas esses falavam que era de Cristo, falavam politicamente também. E ele chicoteou a todos, dizendo, Paulo morreu por vós? Vocês foram batizados em meu nome? Não, vocês foram batizados no nome de Jesus Cristo. Ele fala isso em 1 Coríntios, capítulo 1. Sim, amados. Na verdade, nós temos a evolução de Deus. Eles dizem que o evangelho tem que acompanhar a evolução. A evolução do homem não passa de corrupção, apelidada de evolução. A evolução de Deus é isto: justificação, santificação, dons espirituais, novo nascimento, com a fé genuína na palavra de Deus, que é o verdadeiro batismo do Espírito Santo. A evolução de Deus é um parto. Água, sangue e vida. A evolução de Deus, sabe qual é que é? É aquele que é santo, santifica-se ainda mais. Não se torna mais imundo, não. Aquele que é santo se santifica ainda mais. O que é justo se torna mais justo ainda. Ah, sim. Como podemos entender o toque, o zunido da trombeta? Paulo faz isto, 1 Coríntios 14, versículo 8.
porque se a trombeta der zunido incerto, quem se preparará para a batalha? Se essa trombeta dos homens está dizendo só que não faz mal, não tem importância, e deixando as mulheres e os homens vivendo como bem entendem, essa não é a trombeta de Deus. Mas em Apocalipse capítulo 10, versículo 7 está escrito: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. O segredo de Deus é Cristo em você. É aquele que era santo se fazer mais santo ainda. Evoluir em Cristo quer dizer crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eles têm amontoado doutores para si, conforme suas próprias concupiscências, para alegarem, pregarem para o povo que o Evangelho tem que acompanhar a evolução. Mas qual é a evolução de Deus? Onde está a evolução de Deus? Em São Lucas capítulo 3, versículo 2, nós encontramos o seguinte: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Mas não tinham os sumos sacerdotes? Os grandes líderes? Caifás e Anás? E por que a palavra de Deus veio ao deserto, lá onde estava o doido João? Não há tantos grandes pregadores nesta era. Por que Deus foi chamar um homem do deserto de novo para anunciar a sua segunda vinda? Deus não muda. A evolução de Deus é para trás em relação ao mundo. É voltar para o princípio, para a fé apostólica. É uma contagem regressiva para Apolo subir para as bodas do Cordeiro, com estes astronautas que têm negado a si mesmos e têm entrado na nave espacial de Jesus Cristo, na sua palavra. Ó Deus, abençoa os meus ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio. E este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernaculodafebrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos, tabernaculodafebrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer.
Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Barco navegando em alto mar, onde a calma é bonança, às vezes se vê, mas tormenta é procela, estou sempre a esperar, é o oceano atravessar. Cristo é o piloto que vai me ajudar quando o mar tormentoso se tornar. Não deixará minha nau afundar. Sua mão pode me sustentar. Viagem pro céu é qual ondas no mar, mas confiando em meu mestre, espero chegar lá no porto celeste. Então vou descansar, onde a praia já posso avistar. Cristo é o piloto que vai me ajudar quando o mar tormentoso se tornar. Não deixará minha nau afundar. Sua mão pode me sustentar. Comandando meu barco está meu Jesus. Se vier a tormenta, não vou me assustar. O piloto que é firme meu barco conduz, faz o vento e o mar se aquietar. Cristo é o piloto que vai me ajudar quando o mar tormentoso se tornar. Não deixará minha nau afundar. Sua mão pode me sustentar. Ouvintes amados, o Senhor vos abençoe enquanto nós estamos meditando sobre a sua palavra. Há um engano muito grande no mundo em relação aos pregadores que pregam coisas duras. Parece que eles estão ofendendo as pessoas, mas
já afirmamos e queremos reafirmar. É engano do povo que contesta e acha que o pregador que prega duro contra o pecado não está agindo corretamente, não deveria fazê-lo, não tem o amor de Jesus. Não. Isto não é assim, é justamente ao contrário. Na verdade, todos os pregadores deveriam aproveitar todas e quaisquer oportunidades para combater o pecado. Se eles são verdadeiros pregadores do Evangelho, devem levar a cabo o objetivo disto: é combater o pecado até as suas raízes. E nenhum pregador deve ter um povo seu particular, a quem somente aquele povo ele tem direito de corrigir. Não. Se ele é enviado de Deus, então ele é um enviado a todo o povo que chama pelo nome de Deus. Deus não poderia mandar um profeta, um pregador, simplesmente para um grupo. Caso contrário, esse Deus estaria dividido. Teria classificações lá nos céus para o grupo A, grupo B, grupo C e assim por diante. Deus, quando manda um mensageiro levantado diretamente por ele, manda para todos que chamam pelo seu nome. Um mensageiro enviado por Deus é a resposta da oração do povo de Deus. Em todas as alas religiosas existem filhos de Deus. Portanto, estes filhos devem ouvir a voz de Deus quando Ele, o Senhor, envia o seu mensageiro. Portanto, amados, não se aborreçam. Nós fazemos um pedido nesse instante como Paulo fez. Suportem a minha loucura, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, para vos apresentar a Cristo como uma noiva imaculada, sem ruga. E estamos pregando um evangelho que nós mesmos temos de ser sujeitados a ele. Sujeitar os nossos próprios corpos, a nossa vida, para que possamos pregá-lo. Então devemos estar sujeitos àquilo que pregamos. O profeta diz que ele não pediria ninguém para fazer coisa alguma sem que ele mesmo estivesse disposto a fazer aquilo. E Jesus disse que você deve fazer aos homens aquilo que você quer que os homens façam para você. Então, é uma boa conclusão que nós tiramos logo de início nessa meditação. Vamos lembrar daquele fato importante e muito profundo para a vida cristã, de que por um homem entrou o pecado, mas por um homem superabundou a graça. E agora, ouvintes, prestem atenção, parem um pouquinho, escutem isto, e vocês concordarão com a verdade. Ninguém pense que haverá misericórdia de Deus maior do que esta, o sacrifício de seu Filho lá na cruz, no qual devemos crer com uma fé genuína. Não devemos esperar em misericórdia alguma de Deus depois da morte, depois que partimos daqui. Porque toda a misericórdia de Deus tem sido manifestada através de seu Filho, do sacrifício de Jesus. E se o homem não crer nesta misericórdia, não aceita essa misericórdia agora,
não resta nenhuma oblação para ele. Se o homem pisa no sangue de Jesus Cristo, desprezando o seu sacrifício, agora, às vezes mentalmente, de palavras o homem não faz, mas a sua vida mostra que ele está desprezando o sacrifício de Jesus. Então, guardem isso. Toda a misericórdia de Deus é manifestada ao pecador agora. Naquele dia, ninguém pode clamar de Deus e esperar dele misericórdia. Vamos lembrar da meretriz Raabe, que pediu misericórdia e alcançou a misericórdia, mas ficou debaixo da misericórdia. Por isso o juízo não pesou sobre ela, embora sendo uma meretriz. Não importa quem seja você, peça misericórdia, que você alcançará a misericórdia. Essa misericórdia não é se abrigar em uma organização religiosa, não é se abrigar na minha igreja, mas sim no sacrifício de Jesus Cristo, pela fé que o próprio Espírito Santo introduz no coração do pecador arrependido. Sacrifício de Jesus Cristo é o sacrifício de Deus. Então a expressão máxima do amor e da misericórdia de Deus está no seu sacrifício. Então, não espere misericórdia naquele dia. Não pense que qualquer intercessão a seu favor depois da morte possa lhe valer por terceiros que fiquem aqui na terra. Se você rejeita aqui, você vai como quem rejeitou mesmo a misericórdia e acabou. Está selado o assunto e posso provar isso nas Escrituras. Agora, Paulo está falando à igreja de Tessalônica na sua segunda epístola, capítulo 1. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. No versículo 3, ele diz: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Parece que estou mudando de assunto, mas não. Eu quero mostrar para os meus ouvintes amados que, uma vez escolhendo a misericórdia de Deus, está escolhendo a porta estreita, o caminho espinhoso. E há muitos que se escandalizam, como Jesus disse na parábola da semente, e não suportam as lutas e deixam-se levar e tombam no caminho. Mas vejam o que Paulo está falando. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa constância e fé em todas as perseguições e aflições que suportais. Ó, meus ouvintes, aqui está um homem de Deus, um profeta de Deus, cheio do Espírito Santo, dizendo que podia gloriar-se daqueles crentes daquele dia, daqueles crentes da igreja de Deus, da igreja de Cristo, da igreja verdadeira do Senhor, que estavam em Tessalônica. Isto por quê? Porque eles estavam alcançando grandes posições diante dos homens? Não. Aí está o engano de quem quer encarar o cristianismo como uma coisa que só nos traz sombra e água fresca. Já houve doutrina moderna. Há doutrina moderna.
não é pentecostal, doutrina moderna nos Estados Unidos, que diz que aquele que não tem pelo menos 2 Cadillacs, o Cadillac é um dos automóveis de mais luxo, então aquele que não tem pelo menos 2 Cadillacs, Deus não tem abençoado. Oh, mas que engano terrível! Porque eles são dizimistas fiéis e oferecem muito para missões. E Deus fez uma promessa que abençoaria, não é? Mas aqui está o engano. Eles pensam que bênção de Deus se refere somente às coisas materiais. Nem sempre coisas materiais são bênçãos de Deus. Nem sempre a prosperidade do homem significa bênçãos de Deus. Pelo contrário, às vezes é uma grande maldição. Eu tenho encontrado mulheres chorando, que vêm para mim ajudá-las, dizendo: enquanto éramos pobres, eu lutava com tudo que tinha com meu marido. Quando ficamos ricos, quando ele alcançou posição, então agora ele não é mais aquele esposo que eu tinha antes. Ele já arrumou inclusive até outra família. Eu preferia ter ficado pobre como estava e feliz com o meu marido como era antes. Bom, nem toda nuvem negra é sinal de desaprovação de Deus. Você sabe, olha uma nuvem negra ali, ela na verdade causa espanto. Ela parece que não está trazendo coisa boa. Não, está assim. Ela está trazendo chuva para a terra, para regar a terra, para que a terra possa produzir fruto, alimento. Você olha aquela nuvem bonita ali, limpa, ornando os céus. O que traz ela de benefício para você? O mundo está enganado em relação a estas coisas. Então Paulo estava se gloriando daquela igreja, daqueles crentes que por causa da constância e fé, em todas as perseguições e aflições que suportais, estavam firmes. O que é prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Aos Filipenses ele disse assim: e a vós vos foi concedido. Agora os meus ouvintes pensam nisso, o que é uma concessão. Concedido, não somente crer nele, isto é, em Cristo, mas como também padecer por ele. Isso é um privilégio, é uma concessão de Deus. Ele continua aqui aos Tessalonicenses: se de fato é justo diante de Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Agora eu pergunto com os meus ouvintes: quando será esse alívio, Jesus? Quando? Mas vejam só, um povo que tem negado ao mundo e que tem demonstrado uma constância e fé, vem sobre esse povo a perseguição e aflição? E quem estava perseguindo esse povo eram os pagãos? Não. Não eram os pagãos, sempre foram os religiosos. Sempre foram aqueles que até mataram, cuidando de estar fazendo um serviço para Deus. É um contraste muito grande. Um reino dividido? Não. Então aquele outro lado não pode ser de Deus. Caim não podia ser de Deus matando seu irmão, embora estivesse adorando ao mesmo Deus. Isso é chocante, mas é verdade. Ele não podia ser uma semente original de Deus. Caso contrário, ele não mataria uma outra semente original. Ele tinha que ter vindo do maligno mesmo, como disse São João e como disse Jesus, que quem semeou o joio foi o diabo. Jesus usou esta expressão mesmo. E ele próprio interpretando a palavra do joio e do trigo.
Eles dizem que não há duas sementes. Mas como não há? Se Jesus disse que há, o joio e a do trigo. Isso é representando o quê? Essa erva que nasce aí no campo? Estaríamos cegos, irremediavelmente cegos, se não pudéssemos ver essas duas sementes. E como Caim perseguiu Abel e o matou, assim tem feito a falsa igreja durante as eras. E eles estavam sofrendo perseguições. Mas tem uma coisa, vamos buscar a resposta daquela pergunta. Quando seremos aliviados? Eu estou lendo agora para responder essa pergunta em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo e tomar vingança. Ah, minha irmã, meu irmão, fique quieto, fique quieta. Tem quem vinga pela igreja de Cristo. Ela não é um defunto sem choro, como dizem por aí. Ela não é uma órfã. Ela tem um pai que quer que todos se arrependam. Mas veja assim, e tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando naquele dia Ele vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado em todos os que tiverem crido, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Crido no testemunho de quem? Dos apóstolos. Crido na mensagem de quem? Dos apóstolos. Porque essa doutrina dos apóstolos é o fundamento da igreja de Cristo. Quando o homem despreza o que o apóstolo ensina, o que o profeta de Deus ensina, está desprezando a Deus. Quando o homem desobedece o que o apóstolo ensina, o que o profeta de Deus ensina, está desobedecendo a Deus, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Agora, antes nós estávamos também em desobediência. Mas quando deveríamos nos arrepender? Depois da morte? Não. Agora, enquanto a misericórdia está sobre nós. Arrependamo-nos todos dos nossos pecados. Pedro disse, convertei-vos ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso.
e você vai fazer o contorno. Aos fundos do Supermercado Caprichoso, ali na Sando Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do Supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não percam. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Conta-me sim de Jesus, para na mente eu gravar como foi que padeceu da cruz pra me libertar. A sua paixão e morte, a começar no jardim, não houve mais quem tivesse um padecimento assim. Só amor, só amor, só amor, sublime grande amor. Conta-me como também veio ao povo judeu, povo que tanto amou, querendo dar-lhe os céus, como ainda hoje ele ama a todo o pecador, dando-lhe paz e descanso pelo evangelho de amor. Só amor, só amor, só amor, sublime grande amor.
grande, foi muito grande o meu pecado. Triste